Bom dia. Amazonas tem 2.000 pacientes recuperados da Covid-19. Casos confirmados da doença no Amazonas sobem para 7.242, com 584 mortes. O ministro da Saúde afirma que o Hospital Newton Lins será ampliado com apoio do governo federal. Cerca de 12,4 milhões devem refazer cadastro no auxílio emergencial. PGR pede ao STF depoimentos de ministros e delegados e registro de reunião com Moro e Bolsonaro. Moro abre mão de sigilo e quer divulgar depoimento completo. Venezuela captura 2 americanos em fracassada invasão por mar. Organização Mundial de Saúde recomenda que países priorizem testes de Covid nas áreas mais pobres. Encapuzados matam homem com 10 tiros na Compensa. Na comunidade Rio Piorini, menina de 11 anos é assassinada com um tiro na cabeça. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 70 anos no ar. 5:49. As emissoras que estão retransmitindo o Jornal da Manhã a partir de agora: Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Canamã FM em Anamã, Maran FM Maranhão, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Nova Aripuana. 5:50. Fiemochat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado com chuva, fala o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que a chance de chover 13 milímetros é de 90% e que a temperatura máxima vai chegar nos 32 graus. O dia amanhece com 24 graus e 97% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 5 de maio. Chegamos aos 125 dias do ano e faltam 241 para terminar 2020. Dia de São José Benedito Cotolengo. Também é o dia do expedicionário, dia da comunidade, dia mundial do trânsito e da cortesia ao volante, dia mundial da higiene das mãos, dia internacional da parteira, dia da língua portuguesa e da cultura lusófona e o dia nacional das comunicações. Na China acontecia a festa do dragão, que também era celebrada Artemísia, a erva sagrada. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 95 centímetros. Na leitura que será atualizada daqui a pouco, essa marca pode ter ultrapassado os 27 metros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5:52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos. E a Águas Manaus precisa esclarecer os constantes cortes no fornecimento de água no conjunto Atílio Andreasa. Toda semana, aquele núcleo habitacional onde nunca faltava água, seus moradores chegam a enfrentar dias de Saara. A única coisa que chega com presteza é a fatura do presumível consumo. Na manhã desta segunda-feira, as forças de segurança realizaram nova fase da operação Fique em Casa no centro de Manaus para conscientizar a população a fazer e cumprir o decreto governamental de fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, a ação contou com a Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com o secretário de Segurança, Coronel Luizmar Bonatti, com o descumprimento do decreto do governo do estado, será necessário remanejar efetivo policial para áreas mais críticas com maior aglomeração de pessoas. Nós estamos aqui buscando conscientizar a comunidade do cumprimento do decreto para que nós possamos voltar paulatinamente às atividades normais a partir do dia 13.
E, de acordo com o secretário de Segurança, Coronel Luizmar Bonatti, com o descumprimento do decreto do governo do estado, será necessário remanejar efetivo. E ainda conforme o secretário, os comerciantes poderão ter o alvará de funcionamento cassado caso persistam em burlar a lei. Os que estão com comida no meio da rua, o carro da limpeza pública vai passar, vai retirar, de maneira que nós vamos inclusive sitiar essa área aqui central, não vai passar mais ninguém para cá, os camelôs não vão abrir, até o dia 13 essas bancas não vão abrir, as lojas não vão abrir. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, disse que o vírus não é brincadeira e que as pessoas precisam ter consciência da gravidade da doença. O importante nesse momento é que nós não podemos perder vidas. Nós estamos nas ruas para dizer para a população: use máscara, higienize suas mãos, evite o contato pessoal, respeite a distância social, principalmente nas filas de bancos, casas lotéricas. Segundo o Norte, a polícia está nas ruas para fazer cumprir a lei e a perspectiva de reabertura de comércio nas próximas semanas. Nosso trabalho aqui não é um trabalho de coerção, nós estamos aqui para dizer para a população: fique em casa. Se você necessita de um serviço essencial, banco, farmácia, supermercado, saia sozinho, procure atentar para todas as normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Amazonas. A nossa missão aqui, volto a dizer mais uma vez, é conscientizar a população, é salvar vidas e pedir aos comerciantes, pedir aos empresários que aguardem. A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, destacou que nenhum camelô no centro se recusou a fechar. Nesse primeiro momento, é realmente conscientização, fazer com que a população permaneça em casa para que seja viável, a partir do dia 13, a gente ter uma vida normal. O secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima, enviou mensagem ao prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, informando-lhe sobre o andamento da licitação para a escolha da empresa que fará a revitalização da rodovia Carlos Braga, que está em péssimas condições de trafegabilidade, com recurso de 100% dos cofres do governo do estado. A mensagem foi em resposta a um pedido de informações feito por Francisco Gomes a respeito do assunto. No texto, o secretário da CEINFRA escreveu que já houve a resenha da fase de habilitação publicada no Diário Oficial do Estado, a qual apresenta as empresas habilitadas para a fase seguinte de abertura de preços. Essa fase, não havendo interposição de recursos como prevê a lei, ocorrerá em sessão pública programada para o dia 15 deste mês, às 8 horas da manhã. As obras de revitalização da rodovia Carlos Braga serão iniciadas após a assinatura do termo de contrato e emissão da ordem de serviço pelo governador Wilson Lima. 5:56 em Manaus. Ontem, representantes de duas associações de taxistas de Manaus e Iranduba, Ponte Rádio Táxi e Rádio Táxi Metropolitana, que atendem ao serviço de fretamento, se uniram aos fiscais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados e contratados do Estado na cabeceira da Ponte Felipe Dal, a Ponte Rio Negro, para tentar coibir o serviço de lotação realizado por motoristas de aplicativos e particulares. Mesmo após a publicação do decreto estadual 42.158, que manteve válida até o dia 13 de maio a suspensão do transporte de passageiros em ônibus e micro-ônibus, públicos e privados, vans e similares, táxis e transporte por aplicativo, inclusive os compartilhados e os tipo lotação, a movimentação ainda é intensa. Como medida de precaução devido à instabilidade de internet que tem acometido a cidade de Manaus, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Mário Melo, em consonância com demais conselheiros e auditores da Corte de Contas, decidiu adiar para amanhã a 11ª sessão ordinária 2020, quarta sessão virtual, que ocorreria nesta terça-feira. Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã, Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros Alternativa da Assembleia de Deus, também em Altazes. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama, Beruri, Josivã, em Beruri. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom, em Iranduba. Comunitária Anhanguera,
Foz do Canumã, distrito de Borba. Tempo sujeito à instabilidade, temperatura em Manaus 24 graus. Diante do cenário da pandemia de Covid-19 na Amazônia, 67 bispos que atuam na Amazônia brasileira assinaram uma nota pública divulgada na manhã de ontem. No texto, a Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, convoca a Igreja e toda a sociedade para exigir medidas urgentes do governo federal, do Congresso Nacional, dos governos estaduais e das assembleias legislativas. De acordo com os bispos, os dados do novo coronavírus na região são alarmantes. Eles lembram dos povos tradicionais que exigem um maior cuidado e tratamento diferenciado e também das populações urbanas, especialmente das pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades. Na nota, eles afirmam que a região possui a menor proporção de hospitais do país, de baixa e alta complexidades, apenas 10%, o que requer uma atuação urgente dos governos. 6:02 em Manaus. José Alberto Zeguideg, que está em Manacapuru, traz informações. Muito bem, Paulo Guerra. Mais um paciente deixa o hospital de campanha montado pela Prefeitura de Manacapuru. A saída da paciente se deu nesta segunda-feira, 4 de abril, e foi motivo de festa para os profissionais de saúde que trabalham em prol da recuperação das pessoas acometidas da Covid-19. A paciente do sexo feminino tem 32 anos e, mediante a alta médica, volta para casa e ao convívio de seus familiares. Em clima de vitória, sua despedida foi marcada por aplausos e cantorias por parte da equipe de plantão daquela unidade de saúde. Mas apesar da comemoração, Manacapuru continua despontando o primeiro lugar dentre os municípios do interior do estado, com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o último boletim informativo, o município registra 585 casos confirmados, 147 recuperados, 460 aguardando o resultado, 796 descartados, 17 internados e 35 óbitos. Vale ressaltar que o isolamento social tem sido a forma mais aconselhável para amenizar o aumento da Covid-19 em meio à população. Porém, o isolamento social necessário durante a pandemia proporcionou uma mudança drástica na rotina familiar. Dessa forma, milhares de pessoas estão experimentando pela primeira vez esse convívio por tanto tempo, o que requer muito diálogo na família. Esse ajuntamento de pessoas implica em sérios problemas no que diz respeito à despesa dos lares. Dentre eles está o aumento no consumo da energia elétrica, água e alimentação, gerando assim um descontentamento duplo, tanto da parte do poder público quanto da população, que precisa ir em busca de suas necessidades básicas para se manter. Por outro lado, o poder público tem tomado várias medidas para manter as pessoas em casa no já conhecido isolamento social, o que até então não tem obtido um bom resultado. O vai e vem de carros de pessoas em Manacapuru não mudou em quase nada a rotina da movimentação nas ruas da cidade, principalmente nos finais de semana. De Manacapuru, Zeguideg para o Jornal da Manhã. 6:04 em Manaus. Relatos de celas superlotadas, racionamentos de água e falta de materiais de higiene nos presídios do Amazonas anunciam que é questão de tempo para o novo coronavírus se alastrar nas unidades prisionais do Amazonas. A afirmação é da Defensoria Pública do Estado, que, assim como alguns pesquisadores, demonstra preocupação com a disseminação do vírus nos presídios do Estado. Até o momento, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou 2 casos de Covid-19 no sistema carcerário do Amazonas. Um lote com 300 urnas funerárias chegou em Manaus ontem para atender a demanda de enterros feitos na cidade durante a pandemia. O Sindicato das Empresas Funerárias do Estado afirmou que empresas chegaram a recusar clientes por falta de caixões. A cidade bateu recorde de enterros feitos em um único dia durante a pandemia no dia 26 de abril, quando foram registrados 140 sepultamentos e 2 cremações, segundo informações da Prefeitura. Lançada em abril, a campanha do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado para incentivar o uso do cartão Passa Fácil foi prorrogada até o dia 8 de maio.
O objetivo é reduzir o uso de cédulas e moedas nos coletivos que podem ser vetores de contaminação da Covid-19. Nesta segunda-feira, mais de 10 empresas retomaram as atividades produtivas no Polo Industrial de Manaus, segundo a Federação das Indústrias do Estado. As companhias fazem parte do setor de eletroeletrônico e metalúrgico. De acordo com a federação, outras 20 companhias pretendem retomar no dia 18 de maio. Apesar de o Distrito Industrial demonstrar sinais de volta à normalidade, boa parte das empresas evita falar sobre as decisões de retomada dos negócios. Dados preliminares apontam que aproximadamente 50 mil trabalhadores que estavam de férias coletivas estão entre os que já voltaram e os que estão para voltar às atividades. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar para assegurar medidas diferenciadas e adequadas à realidade dos povos indígenas da região do Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas, na implantação do auxílio emergencial e na destinação de cestas básicas em caráter de urgência a esses grupos, além de outras providências que contribuam para a permanência dos indígenas nas aldeias como forma de evitar a transmissão do novo coronavírus. A prorrogação do prazo para saque do auxílio emergencial é uma das medidas indicadas na ação, com a possibilidade de sacar o recurso enquanto durar a pandemia ou pelo prazo de 6 meses. Atualmente, se o benefício não for retirado pelo beneficiário em 90 dias, os valores são restituídos ao governo federal, o que faz com que os indígenas se desloquem das aldeias para a sede dos municípios, descumprindo as orientações de isolamento social e se expondo ao risco de contrair a Covid-19. 6:07. Dando continuidade à campanha nacional de vacinação contra a influenza, a Prefeitura de Manaus vai manter esta semana, entre hoje e sexta-feira, 2 postos para imunização prioritária de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Um dos postos vai atender a população no Shopping Filipidal, no bairro de São Jorge, e o segundo no Centro Social Urbano, no bairro Parque 10 de Novembro. O atendimento vai acontecer de 9 às 16 horas, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. Desde o fim de semana, notícias sobre um suposto esquema na venda de caixões envolvendo os vereadores Elias Emanuel e Dante Souza, além da secretária municipal da Assistência Social Conceição Sampaio, todos do PSDB, têm sido disparadas em sites e blogs. A denúncia, com base em gravações feitas em 2018, aponta a obtenção de vantagens na compra de urnas para o programa SOS Funeral. A Semasc emitiu nota oficial desmentindo as acusações e dando detalhes da licitação ocorrida ainda em 2017, quando o vereador Elias Emanuel era o secretário. Paulo, uma das primeiras atitudes que tomei quando cheguei na Secretaria da Assistência Social em 2017 foi rever os contratos dos fornecedores que vendiam caixões para a Prefeitura de Manaus. Exigi uma nova licitação e, a partir da modalidade do menor preço, naquele ano já conseguimos uma economia de R$300 mil para os cofres do município. Hoje, as minhas contas da minha gestão de 2017 estão aprovadas no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu não tenho que temer, nunca pedi vantagem nenhuma a nenhum fornecedor. Para apurar o caso que envolve os parlamentares, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o requerimento do vereador Chico Preto, que convida o empresário citado a dar esclarecimentos sobre a denúncia. A minha convicção pessoal quanto ao vereador Elias Emanuel é de que ele está isento nesse processo. Agora, a sociedade requer uma resposta, e essa resposta tem que ser dada pela Câmara Municipal de Manaus. É preciso chamar o seu Adalto e que ele confirme ou não tudo aquilo que está dito nos áudios que foram divulgados durante a semana.
Eu quero dizer que estou com a minha consciência tranquila e sobre este caso me coloco à disposição de qualquer órgão fiscalizador do meu estado. Na Câmara votei a favor do requerimento que convida o empresário. Eu quero que ele venha e traga a verdade, porque eu fui secretário que não ofereceu dificuldades para colher vantagens de modo algum. A verdade vai prevalecer e eu estou pronto para testemunhá-la. 6h11 em Manaus. Temos informações com a repórter Luciana Santos. A subnotificação de casos da Covid-19 em Manaus, que foi denunciada no plenário virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas pelo deputado Fausto Júnior, do PV, pôde ser comprovada por meio de dados divulgados em matéria publicada no jornal O Globo, desta segunda-feira. O conteúdo jornalístico aponta que 30% das mortes que foram registradas nos últimos dias em Manaus aconteceram em casa. Fausto Júnior já cobrou do governo do estado que combata a situação. Abre aspas. Pessoas estão morrendo e sequer fizeram exames. Isso confirma que os casos estão subnotificados. Com os números reais da pandemia, será possível montar estratégias para combater a doença na capital e no interior, bem como levar atendimento médico especializado aos doentes, afirmou o deputado. No último final de semana, o ministro da Saúde chegou a Manaus para verificar em loco a situação. Nelson Teich e o secretário executivo Eduardo Pazuello trouxeram reforço de 267 profissionais de saúde e mais de 200 mil máscaras cirúrgicas e 17 mil máscaras N95 para os profissionais de saúde, além de medicamentos, respiradores mecânicos, cilindros de oxigênio e álcool em gel. A atenção ao Estado mereceu parabenização e agradecimentos do presidente da Assembleia do Amazonas, deputado Josué Neto, do PRTB, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o governo federal tem sido fundamental no combate à pandemia no Amazonas. Josué Neto é um dos autores do pedido de intervenção federal na saúde pública do Amazonas, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. O Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto começou a receber nesta segunda-feira pacientes com Covid-19 na nova estrutura de leitos de enfermaria montada no quarto andar da unidade. Ao todo serão 72 leitos abertos para receber pacientes e ajudar a desafogar o sistema de saúde e dar conforto aos pacientes. O hospital tem ao todo 240 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 entre enfermaria e unidade de tratamento intensivo. O Amazonas chegou nesta segunda-feira à marca de 2.000 pacientes recuperados da Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. No Hospital de Combate ao Covid-19, instalado na Universidade Newton Lins, 6 pacientes já tiveram alta nesta semana. De acordo com a FVS, as 2.000 pessoas consideradas recuperadas tiveram um diagnóstico positivo para o novo coronavírus e já estão consideradas fora do período de transmissão da doença. Eles cumpriram 14 dias preconizados da doença e não apresentam mais sintomas como febre, tosse e falta de ar. O número de recuperados inclui tanto pacientes que cumpriram o isolamento domiciliar, quanto pessoas que necessitaram de assistência hospitalar, sendo internadas na rede pública ou privada e receberam alta. 6h14, casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 7.242 com 584 mortes. O Amazonas registrou ontem mais 630 casos de Covid-19. Agora são 7.313 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Mais 37 óbitos causados pela doença também foram confirmados, elevando para 585 o total de mortes no estado. O boletim aponta que 4.398 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar.
Entre domingo e ontem, mais 99 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 2.000 pacientes recuperados. Dos 7.313 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 4.344 são de Manaus e 2.969 do interior do estado. 53 municípios além da capital já têm casos de Covid-19 confirmados. Manacapuru 585, Tabatinga 232, Parintins 221, Iranduba 176, Itacoatiara 140, Coari 134, Maués 129, Santo Antônio do Içá 126, Rio Preto da Eva 120, Careiro Castanho 111, Carauari 103, Altazes 88, Presidente Figueiredo 84, São Paulo de Olivença 77, Tefé 76, Juruá 72, Benjamin Constant 41, Anuri 40, Tonantins 34, Urucará 31, Amaturá 30, Tapauá 26, Nova Olinda do Norte 25, Boca do Acre 24, Lábrea 21, Maraã 19, Itapiranga e Manaquiri 17, Careiro da Várzea e São Gabriel da Cachoeira 16, Fonte Boa 13, Beruri, Novo Airão e Silves 12, Novo Aripuanã 11. Os municípios de Barreirinha, Borba e Urucurituba têm 9 casos cada um. Manicoré tem 7 casos. Caapiranga e Codajás têm 6 casos cada um. Barcelos, Canutama e Santa Isabel do Rio Negro, 5 casos cada um. Jutaí, 4 casos. Eirunepé e São Sebastião do Uatumã, 3 casos cada um. Humaitá tem 2 casos e Alvarães, Anamã, Atalaia do Norte, Boa Vista do Ramos e Nhamundá, 1 caso de Covid-19 confirmado cada um. Os 31 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru 35, Parintins 17, Itacoatiara e Coari 14, Maués 12, Iranduba 11, Tabatinga e Altazes 9, Tefé 7, Santo Antônio do Içá e Careiro Castanho 4, São Paulo de Olivença 3, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Benjamin Constant, Tonantins, Urucará, Manaquiri, Beruri, Novo Airão e Barcelos 2 e Carauari, Juruá, Anuri, Amaturá, Tapauá, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Borba e Manicoré, 1 óbito cada um, totalizando 167 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. 6h18 em Manaus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem que o Hospital de Combate ao Covid-19 instalado na Newton Lins poderá ser ampliado com apoio do governo federal. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem que o Hospital de Combate à Covid-19 instalado na Newton Lins, zona centro-sul de Manaus, poderá ser ampliado com apoio do governo federal. Ele visitou o local acompanhado do governador Wilson Lima e avaliou que antes de planejar um hospital de campanha, o Ministério da Saúde poderá ampliar a capacidade de atendimento na unidade. Antes da gente pensar num hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. O hospital, ele é um hospital amplo, com espaço para crescer. Nelson Teich disse que o Ministério da Saúde vai ajudar na ampliação da capacidade, tanto em relação a equipamentos quanto a recursos humanos. Como a gente tem recursos escassos, a gente tem que entender exatamente o que eu consigo utilizar num espaço curto de tempo. Eu preciso de tudo ao mesmo tempo funcionando para eu poder cuidar das pessoas. Então eu tenho que ter o respirador, eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que ter outros detalhes de operação. Então eu não posso mandar mais do que eu consigo botar para rodar rapidamente, porque senão eu tiro isso de outras partes do país. Então o mais importante de tudo é essa capacidade de enxergar no que eu consigo botar para operar agora.
O governador Wilson Lima disse que o Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins tem sua capacidade sendo ampliada gradativamente à medida em que o estado recebe equipamentos e recursos humanos. Atualmente há 70 pacientes internados na unidade. O governo do estado, juntamente com o Ministério da Saúde, tem trabalhado no planejamento estratégico para que a gente possa ampliar essa nossa estrutura de atendimento, e aí entra não só a Newton Lins, mas também outros espaços que precisam de recursos humanos. O governador agradeceu ao governo federal pelo reforço de equipamentos e de mais de 200 profissionais do programa Brasil Conta Comigo, que estão passando por capacitação desde ontem. A vinda do ministro é muito importante porque abre essa janela de esperança para o nosso povo, e todos sabem da dificuldade que nós temos no sistema público de saúde do Amazonas. Então, com esse aporte que nós estamos recebendo do governo federal, a gente tem dado passos significativos nesse atendimento ao cidadão. 6h21 em Manaus. No início dessa edição, falamos sobre a falta d'água em algumas partes da cidade, principalmente na área do Atílio Andreasa, no bairro do Japim. E Águas de Manaus já está informando aqui através de nota. Águas de Manaus informa que, em virtude de uma manutenção de rede emergencial na Avenida Buriti, o sistema Mauazinho foi parcialmente paralisado. Por isso, algumas áreas do conjunto Atílio Andreasa podem apresentar oscilações no abastecimento de água. A previsão de normalização do serviço é a partir do meio-dia desta terça-feira. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa deve ser registrada nos canais oficiais de relacionamento. Polícia. Um homem de 27 anos foi detido na tarde de ontem em posse de arma de fogo na rua 15 de novembro com rua Barão de Mauá, no centro da cidade. Ele reagiu a uma abordagem policial e trocou tiros com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, mas acabou engaiolado, ou seja, devidamente preso. 3 espécies de animais silvestres foram encontradas na tarde de ontem, por volta das 16h30, por funcionários da Central de Entregas e Encomendas dos Correios na Avenida Raimundo Parente, no bairro do Alvorada. Os animais estavam em caixas de encomendas que chegaram na capital e que seriam enviadas. Conforme a delegada Carla Biagi, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, durante a separação das encomendas no CCE, os funcionários dos Correios encontraram animais vivos, sendo 4 unidades de peixes da espécie beta, uma cobra arco-íris e várias formigas da espécie tanajura. Os policiais civis da especializada foram acionados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Um homem identificado como Dabson Gonçalves da Silva, de 27 anos, foi morto na noite de ontem por criminosos encapuzados enquanto caminhava pela Rua do Areal, no bairro da Compensa. Segundo informações da Polícia Militar, o homem caminhava sozinho pela rua quando ocupantes de um veículo modelo Prisma o abordaram e começaram a efetuar vários tiros em direção à vítima. 10 acertaram o corpo de Dabson, que ainda chegou a ser levado ao serviço de pronto atendimento Joventina Dias, onde morreu. O Jornal da Manhã já divulgava ontem sobre 2 mortes acontecidas pela madrugada e outras 3 pessoas feridas. E, de acordo com a polícia, os homens que foram atingidos ontem com quase 30 tiros dentro de uma lanchonete no bairro da Compensa eram integrantes da facção Família do Norte. Foram mortos por se recusarem a migrar para a facção Comando Vermelho. Ontem à noite, na travessa do Arteiro, na comunidade Rio Piorini, na zona norte de Manaus, uma garota identificada apenas como Laís, de 11 anos, foi baleada com um tiro na cabeça e morreu a caminho do hospital. Segundo informações da polícia, o vizinho da criança teria informado que homens teriam invadido a casa onde a vítima morava e começaram a efetuar disparos. Assim que ele percebeu que não havia mais movimentação de criminosos na casa, correu para verificar se todos estavam bem, mas encontrou o padrasto da menina com ela nos braços. A polícia procura a motivação do crime. Loteria. Vamos começar com aqui no concurso 5.260. As dezenas sorteadas foram 01, 07, 08, 23, diga 33. Repetindo, 01, 07, 08, 23 e 33.
O prêmio acumulou e a estimativa para hoje é de 8.600.000 reais. A quadra saiu para 123 apostadores, cada um vai receber R$526,80. E o terno vai pagar para 9.006 apostas R$92,97. Se você fez o Duque, foram 182.259 ruins de número. O prêmio é de R$2,52, uma magnífica importância. Repetir os números da quina: 01, 07, 08, 23 e 33. E hoje é dia de Mega Sena. E o prêmio da Mega Sena hoje está em 50 milhões de reais. A estimativa é de 50 milhões para o concurso de hoje da Mega Sena. A Loto Fácil no concurso 1962 saiu para um apostador de Santos, São Paulo, e vai receber R$1.827.305,70. Com 14 acertos, foram 180 apostadores, cada um recebe R$3.123,60. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1962 foram estas: 01, 02, 03, 04, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, em sequência 20, 21 e 22. 01, 02, 03, 04, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22. Últimas notícias. Em um dia de nervosismo no mercado financeiro, o dólar comercial ultrapassou a barreira de 5,50. A moeda terminou a segunda-feira vendida a 5,52, com alta de 0,084, ou seja, mais 1,55%. O dia foi marcado por perdas no mercado de ações. O índice Bovespa da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou esta segunda-feira aos 78.876 pontos, com baixa de 2,02%. Os mercados financeiros ao redor do mundo reagem positivamente na manhã desta terça-feira à possibilidade de alívio do isolamento social em diferentes países. Na Ásia, o maior avanço foi no índice de Hong Kong, onde não há, de acordo com o governo local, registro de novos casos de transmissão do coronavírus causador da Covid-19 há 2 semanas. O próprio governo afirmou nesta terça-feira que irá adotar medidas de relaxamento do isolamento social e permitir a reabertura de academias, cinemas e salões de beleza até o final desta semana. O índice Hang Seng da Bolsa de Valores de Hong Kong subiu hoje 1,08%. E o TAIEX avançou 0,50% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul e o Standard & Poor's ASX 200 se valorizou 1,64% em Sydney. Nesta madrugada, o Banco Central da Austrália decidiu manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 0,25% pelo segundo mês consecutivo, depois de reduzi-la agressivamente em reação ao coronavírus. Às 4:07 da madrugada de hoje, a Bolsa de Londres subia 1,63%, a de Paris avançava 1,73% e de Frankfurt se valorizava 1,49%. Já em Milão, Madrid e Lisboa, os ganhos eram de 1,78%, 1,49% e 1,11%, respectivamente. 6:37. Com apenas 55,7 mil veículos novos vendidos em abril, o mercado brasileiro registrou o pior resultado mensal para o setor desde fevereiro de 1999. No mês passado, o primeiro completo de medidas restritivas por causa da pandemia do coronavírus, os negócios caíram 76% em relação a abril do ano passado e 66% ante março, quando começaram as limitações para a indústria e comércio.
A queda das importações e a estabilidade das exportações fizeram a balança comercial registrar o segundo maior resultado da história para meses de abril. No mês passado, o país exportou 6,702 bilhões de dólares a mais do que importou em março, alta de 18,6% em relação ao resultado positivo de 5,653 bilhões de dólares de abril de 2019. O corpo de Aldir Blanc será cremado nesta terça-feira. O compositor e escritor de 73 anos morreu de Covid-19 na madrugada de ontem no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. 6h40. O lockdown dos serviços não essenciais na região metropolitana de São Luís para conter a pandemia vai entrar em vigor hoje. A determinação judicial vale por 10 dias na capital e em outros 3 municípios: Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. A população deve seguir as medidas de restrição sob pena de multa. Bolsonaro recebe Major Curió, que comandou repressão à guerrilha do Araguaia durante a ditadura. Coronel da Reserva do Exército foi recebido no Palácio do Planalto. Ministério Público diz que Sebastião Curió praticou homicídios na ditadura e ocultou cadáveres. Major Curió, que passou para a reserva como coronel, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por homicídio e ocultação de cadáveres durante o combate à guerrilha. Em 2009, ao jornal Estado de São Paulo, Curió afirmou que o Exército executou 41 pessoas durante a guerrilha do Araguaia. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, em primeiro turno, o substitutivo do Senado da proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC do Orçamento de Guerra. Os parlamentares rejeitaram os destaques ao texto base e o segundo turno deve ocorrer nesta terça-feira. A PEC cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no país e foi aprovada pela Câmara no início de abril. No entanto, após modificações no texto do Senado, a proposta retornou para nova análise dos deputados. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, decidiu trocar a chefia da Superintendência do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Oliveira, atual comandante do estado, foi convidado por Souza para ser o diretor executivo da Polícia Federal, ou seja, ele deixaria a chefia do Rio para ir para o posto número 2 da Polícia Federal. Ainda não foi divulgado o nome de quem irá substituí-lo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu nesta segunda-feira que o Supremo Tribunal Federal autorize novas diligências no inquérito que apura suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. As medidas serão analisadas pelo ministro relator do caso no STF, Celso de Mello. Caberá a ele autorizar os depoimentos e enviar as medidas para cumprimento na Polícia Federal. Os pedidos de Aras se concentraram em 4 frentes: depoimentos de pessoas citadas por Moro em depoimento, recuperação de áudio ou vídeo que comprove a suposta tentativa de interferência, verificação das assinaturas do ato de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e perícia nas informações obtidas a partir do celular de Moro. Dois americanos foram capturados na Venezuela nesta segunda-feira por uma invasão fracassada pelo mar que deixou 15 detidos em 48 horas, disse o presidente venezuelano Nicolás Maduro. 2 membros da segurança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram presos pelas autoridades, declarou Maduro, diante do alto comando das Forças Armadas, identificando os americanos como Luke Denham, de 34 anos, e Aaron Berry, de 41, e mostrando seus passaportes e outros documentos na TV estatal VTV. As autoridades de saúde do México estimam que a Covid-19 deixará cerca de 6.000 mortos no país, quase o triplo das mais de 2.000 mortes relatadas, segundo projeções divulgadas a noite passada. O diretor do Programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira que regiões onde a pobreza devem ser priorizadas na testagem de casos da Covid-19.
Ele explicou que os testes não servem apenas para que um paciente específico receba um diagnóstico, mas também para saber onde o coronavírus está. Ao mesmo tempo, a líder técnica da Organização Mundial de Saúde, Maria Van Kerkhove, alertou que é preciso ter certeza da eficácia dos testes rápidos que detectam os anticorpos para o coronavírus por causa de possíveis erros de diagnósticos. A avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro subiu de 42% para 49% depois do pedido de demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de acordo com a pesquisa XP e PESP. Por outro lado, a avaliação positiva variou de 31% para 27%. As duas marcas são o maior e o menor valor da série iniciada em janeiro de 2019, segundo a XP e PESP. A defesa de Sérgio Moro apresentou nesta segunda-feira uma petição ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, e que informa que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública abre mão do sigilo de todos os atos tomados no curso do inquérito sobre as acusações que seu cliente fez ao presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, inclusive depoimento que prestou no sábado. A petição é assinada pelo advogado Rodrigo Sanches Rios e outros 4 defensores. Cabe ao ministro do Supremo decidir sobre o fim do sigilo dos atos relacionados ao inquérito. E atenção, pelo menos 12,4 milhões de brasileiros que pediram o auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200 para mães solteiras devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site auxilio.caixa.gov.br, disse o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo ele, este é o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo, porque as informações não puderam ser analisadas pela DAPAPREV, estatal de tecnologia que processa os pedidos. De acordo com o presidente da Caixa, os cadastros inconclusivos podem estar relacionados a dados divergentes, como número do cadastro da pessoa física, endereço e informações sobre dependentes. Seis horas e 46 minutos em Manaus, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Novo diretor da PF trocará superintendente no Rio, foco de interesses de Bolsonaro. A Folha de São Paulo. Aras pede acesso a vídeo de reunião entre Moro e Bolsonaro e que ministros sejam ouvidos. O Estado de São Paulo. Auditores processam Guedes por discurso ofensivo contra servidores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sérgio Moro solicita a divulgação total do seu depoimento. Valor Econômico. Operação do BNDES com a Embraer deverá estar concluída em junho. Estado de Minas. Bolsonaro diz que infiltrado ou algum maluco agrediu fotógrafo em manifestação. Jornal do Comércio no Recife. Caixa ainda tem em análise pelo menos 6 milhões de cadastros do auxílio emergencial. Fortaleza Diário do Nordeste. Cientistas conseguem neutralizar novo coronavírus com anticorpo. 0 Hora, Porto Alegre. Ministério da Saúde confirma mais 296 mortos e número de vítimas fatais chega a 7.321. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Confiança do empresário dilui-se no rastro da pandemia. A Crítica. Apoio federal para ampliação de leitos. Diário do Amazonas. Valor de ventiladores é alto, dizem deputados. O Intempo. Ministro da Saúde visita Manaus em meio à pandemia. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.